dos textos mais conhecidos da Bíblia e que deve ser usado em todos os instantes da nossa vida é este: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase, esse conceito, esse texto vindo da boca de Deus, inspirando assim aquele que o escreveu, ele é real na Bíblia, mas a gente consegue perceber ele de uma maneira materializada nas batalhas de Israel. Os livros de Josué, de Juízes, os 2 livros de Reis, os livros de Crônicas, os livros históricos de uma forma geral mostram um Deus de vitórias impossíveis. Uma nação de escravos vence a maior potência da terra e este Deus age no céu, na terra, na água, com todos os animais. Ele é de fato o Senhor dos exércitos e tudo está a favor do seu povo quando Deus age. E assim Israel derrota Faraó com forças sobrenaturais. Todo o cosmo estava a favor do povo de Deus. Uma nação de pastores, fazendeiros, que cuidam de ovelhas e enfrentam nações poderosíssimas. E como é surpreendente ver Gideão ganhando de um exército poderoso com 300, mais surpreendente ainda é ver Sansão sendo um só, ganhando de centenas e milhares de pessoas. Isso confirma que se Deus é por nós, não há inimigos à altura de Deus. Mas é possível ver também na história da Bíblia que quando Deus não interfere, quando Deus não age, Israel não perde para nações mais poderosas que ele. Israel perde para poucos. E há lições desse perder para poucos, porque se é real que se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Algumas vezes na Bíblia podemos ver Deus contra seu povo. E se essa pergunta sugere uma reflexão, essa reflexão precisa ser enfrentada, porque da mesma forma que nós somos estimulados a ultrapassar os nossos limites na pequenez da nossa humanidade, Deus também nos diz claramente que não devemos ultrapassar os limites dele. Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Você já ouviu falar da expressão dar nome aos bois? Com certeza. Uma das grandes contribuições do cristianismo, se não a maior contribuição do cristianismo, é essa soma de identificação do problema com a apresentação da solução. A gente não consegue pensar na solução sem dizer exatamente qual é o problema. E a Bíblia não vai negociar com isso, muito pelo contrário. Ela é extremamente clara ao dizer que o maior problema que a humanidade já enfrentou é um que chama-se pecado. Embora nesse planeta as pessoas não gostem mais de dizer isso e não gostam de dar nomes para isso que é pecado, ficou um tanto fora de contexto falar de pecado, a Bíblia insiste em dizer que o maior problema que enfrentamos é o pecado e os problemas muitos que estão ao nosso redor são decorrentes do pecado. Mas a Bíblia não fala só disso. Ela fala que existe uma cura, uma solução para o pecado. E essa sim é a grande resposta que Deus dá para essa humanidade que tanto necessita de uma resposta. A Novo Tempo preparou de uma maneira sistematizada, didática e organizada um presente para você ao dizer o que é de fato o problema e a solução, a cura do pecado. Esse manual de estudos aqui, saído do forno, feito com tanto carinho e dedicação, está aqui à sua disposição e você pode recebê-lo na sua casa de uma forma completamente gratuita. Isso porque os nossos parceiros, os Anjos da Esperança, condicionam isso nos patrocinando com as suas ofertas e nos ajudando a produzir isso e sonhar mais. Ligue para a gente, fala com a gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp e receba na sua casa, para a contribuição da sua família e de todos os seus amigos, esse manual de estudos, que é um tema muito importante na Bíblia, sobre a cura do pecado. Mas não demore para fazer isso, liga já, faz isso neste momento, manda mensagem para a gente e receba na sua casa este manual. Se o seu coração é o seu ponto fraco, então a conclusão é que você não tem pontos fortes.
Essa frase não é uma elaboração minha. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber Deus falando isso o tempo todo. Filho meu, diz ele, me dá o seu coração. Se nós entregarmos a Deus todas as coisas da nossa vida, nossas posses, o controle e a educação dos nossos filhos, a responsabilidade para a proteção da nossa vida, dos sonhos, dos planos, dos projetos e das decepções, mas não entregarmos o centro de comando da nossa existência, a fonte dos nossos desejos, o nosso querer, não haverá nenhuma possibilidade de vitória. Quando a Bíblia fala de pecado, ela fala que o pecado é um vírus, um invasor, que ele vai até o centro de comando e é ali que ele se aloja, é ali que ele opera. Mas ela também diz algo muito importante para compreendermos essa dinâmica chamada pecado. O pecado, ele se dá em processos. Da mesma maneira que a Bíblia apresenta a salvação como um plano, como um processo, como um passo a passo, ela também diz que aquilo que ela trata também está relacionado a isso. Há um processo, há um plano, e há muitos textos da Bíblia que falam dos passos assim. Quando a gente vai para a história de Caim, por exemplo, a gente percebe na narrativa que a história não começou com um assassinato, com um irmão matando o outro, com aquela história de violência. Não, há uma luta contra um desejo, há uma mágoa, há uma planta que cresce, há um processo de envenenamento até um ponto onde Deus age e uma irreversibilidade colocada pelo próprio Caim. Ele decide não voltar. Tão importante quanto isso é também dizer que pecado, seja lá quão grave ele for, ou de que maneira uma sociedade, uma cultura observa isso, colocando mais ou menos moralidade, repito, é muito importante a gente entender que o pecado nunca é o final do processo. Eu vou repetir porque isso é a essência da história e da mensagem de salvação. O pecado não vence na sua vida quando você comete o pecado. Satanás não abre o ponto, ele não mexe no placar quando você comete um erro, quando você transgride a lei. O mal não abre o placar, ele não conta pontos nas nossas quedas. Quando você comete uma coisa errada, transgride a lei, ali ele não começou a ganhar. Isso é muito importante de ser dito. Satanás só começa a ganhar pontos sobre nós quando ele nos convence de que não há um Salvador, não há perdão, não há graça, não há solução para o pecado. E neste momento o pecador começa a tentar resolver seu próprio problema. Deus salva, portanto, enquanto houver um ser humano que pode chamar Jesus de Salvador, haverá uma solução para depois de um ato cometido equivocadamente ou um alvo errado na própria definição de pecado, e isso é essencialmente o núcleo da mensagem de salvação. O livro de Josué começa com um discurso de coragem, uma conversa pessoal de Deus com Josué, naquele momento ímpar da história de um homem que vive coisas que outros homens da Bíblia viveram, substituir outros grandes. Eliseu passou por essa experiência de substituir o grande Elias, Salomão passa pela experiência de substituir o grande Davi, e agora Josué vai passar pela experiência de substituir nada mais, nada menos que o grande Moisés. Daquela conversa maravilhosa de Deus com Josué no primeiro capítulo, destaca-se a frase ser forte e corajoso, e uma frase dita para um líder traz em essência algo que é importante para você e para mim hoje. Ser forte para obedecer. Muitas vezes, quando lemos esse texto de maneira rápida, perdemos esse texto importante, porque ele diz, seja forte. Ele não fala seja forte para matar, seja forte para guerrear, seja forte para lutar. Ele diz, seja forte para obedecer e ficar na lei. A conexão entre força, coragem e fé está tão grande no texto que ele vai passar por todas as palavras até o final do livro e, por que não dizer, até o final da Bíblia. Deus quer daqueles que estão o seguindo para que eles conquistem os sonhos dentro dos projetos de Deus, é que eles sejam fortes, para que eles sejam fiéis e que sejam corajosos em fazer aquilo que Deus mandou fazer. E essa coragem é exigida quando
ao contexto se apresentar diante dos seus, ele estiver sugerindo que nada daquilo faz sentido. Em muitos dos momentos da vida, obedecer não fará sentido. Seguir os projetos de Deus não fará sentido. E nesse momento Deus diz, seja corajoso para fazer o que eu falei para você, até quando sua consciência disser outra coisa. Há algo importante nesse contexto, antes da gente chegar no texto base que eu vou falar com você daqui a pouco. O povo tem uma conquista e essa conquista é muito mais do que adquirir um lugar legal para morar. A terra que mana leite e mel é um local onde o manar leite e mel faz parte da estratégia de Deus. Observe, Deus quer construir um centro de comando, um QG, um ponto local, focal na geografia que dentro do plano de redenção é estratégico para ele. Vou repetir de uma maneira um pouco mais fácil. Deus quer estabelecer um lugar no mundo onde ele seja atraente para todas as coisas. Isso quer dizer que no plano de Deus de salvar a humanidade, um lugar faz parte do plano. Um povo morando nesse lugar faz parte do plano. Ele escolheu o lugar, ele escolheu um povo, ele escolheu a mensagem. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, diz Paulo. Então Deus escolhe como ele quer salvar. E agora, se colocar no plano significa muito mais do que viver os milagres que são efetuados apenas para eles mesmos. Os milagres são efetuados dentro do projeto e das estratégias de Deus de salvar o mundo todo. Você percebeu o contexto e quanto isso é importante para o nosso dia a dia? Deus opera milagres em seu favor. Deus opera milagres porque Ele é bom. Mas os milagres não estão exclusivamente relacionados à nossa saúde, ao nosso bem-estar, à nossa segurança, à maneira como nós enfrentamos os perigos e os inimigos. Os milagres fazem parte das estratégias de Deus para salvar a humanidade. Portanto, quando você orar pedindo um milagre, lembre-se, o milagre tem a ver com você, mas também tem a ver com Deus e tem a ver com o efeito que Deus planejou no milagre para este tempo. Então a gente não vai só determinando, a gente se submete a um projeto do qual nós também fazemos parte porque fomos escolhidos. Os capítulos 6 e o capítulo 7 do livro de Josué é uma história da primeira conquista. São os primeiros eventos após a passagem do Jordão. Deus disse uma ordem direta para eles, santifiquem-se, haverá uma manifestação de Deus através de vocês. Esses capítulos 6 e 7 de Josué, eles se tornam mais ricos para a gente quando eles são lidos como uma história só. Porque no capítulo 7 tem a história da grande cidade, uma poderosa cidade que claramente é mais equipada, mais preparada, tem mais recursos e muito mais força do que o povo de Israel. O povo de Israel são os conquistadores, são os invasores da perspectiva dos cananitas. Eles são, da perspectiva dos cananitas, um povo inimigo. Então, os habitantes de Jericó, olhando para Israel da perspectiva de quem Israel é, eles tinham mais é que se encorajar mesmo e pensar que eles tinham total possibilidade de vencer aquelas batalhas. Afinal de contas, um povo que constrói uma cidade com um muro daquele tamanho é um povo que já está esperando o inimigo chegar. É óbvio que a familiaridade com a guerra dos habitantes de Jericó é muito maior do que uma nação que está há 400 anos peregrinando fora de casa e que nunca teve, na verdade, um território, um estado. Quando os habitantes de Jericó olham para Israel, aquela porção de ex-escravos, uma quantidade enorme de mulheres, uma quantidade muito grande de crianças, nenhum é guerreiro de formação, profissão ou vocação. Eles são pastores, eles estão cuidando dos seus próprios rebanhos e o que eles têm de importante. Quando em Jericó se acham muitas espadas e lanças, em Israel se acham muitos cajados, varas e forcados. É assim. Agora, quando em Jericó chega a notícia de que um mar se abriu, de que houveram 10 pragas arrebentando a nação mais poderosa do planeta, de um Deus que acompanha esse povo, mandando pão cair do céu, quando eles entendem que o sol para por causa desse povo, que a chuva cai por causa desse povo ou simplesmente ela deixa de cair, quando as sandálias dos seus pés não se desgastam e que tudo ao seu redor, desde os cordonizes até o vento, operam em favor das vitórias desse povo, aí os habitantes de Jericó simplesmente estremecem porque
não é o que o povo de Israel é, mas o que o Deus de Israel faz por eles, e não há no conhecimento de nenhum habitante de Jericó a ideia de um Deus capaz de fazer o que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, faz por seu povo. Após a vitória em Jericó, há um combate contra Ai. Mas o combate contra Ai é exatamente o oposto, porque Ai é uma cidade minúscula, com poucos habitantes, que a única coisa que eles têm é coragem. Uma nação que vence o Egito, que vai colecionando vitórias no caminho e que agora chega diante de Ai, é uma nação incomparavelmente mais forte do que aquela pequeníssima cidade de Ai. Tão é real que na análise do povo de Israel, quando pensaram em Ai, eles disseram: a gente não precisa se cansar. Pode mandar só um pouquinho de gente lá que essa vitória é certa. A vitória de Israel contra Ai é a aposta mais clara. Olhando os dois textos do capítulo 6 e do capítulo 7, a gente vai perceber que algo muito importante aflora no texto, porque não é sobre Jericó, não é sobre Ai, não é sobre uma história de conquista de um povo peregrinando nas ruas da antiguidade. É sobre nós que o texto está dizendo. A conquista de Jericó pode ser considerada uma conquista absolutamente nada comparável a qualquer conquista, se você gosta ou não gosta também, é só saber o mínimo sobre história militar. Há regras de uma guerra, você tem que estar no número superior, você tem que ter algum tipo de segurança de vitória nas batalhas. Ninguém vence contra uma cidade com um muro gigantesco desse, numa nação guerreira dando voltas ao redor do muro para fazer o muro cair. Então, obviamente, ou você está contando com um poder superior, ou eles são um bando de loucos. Eles não eram loucos, tudo que eles fizeram porque Deus falou. Mas Deus não instruiu apenas que eles dessem 7 voltas ao redor do muro e gritassem depois ou a posição da arca. No livro de Josué, capítulo 6, no verso 18, diz assim, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Deus disse como eles deveriam agir ao vencer, mas de que maneira eles tratariam os vencidos e o despojo da guerra. Note que no texto ele separa essas coisas em 2 partes. No começo do verso 18 ele diz e refere-se a coisas condenadas. São os utensílios valiosos dos habitantes de Jericó e que não são valiosos para o povo de Deus. E aqui há algo muito importante. Deus diz, tem coisas que você não deve tocar, você não deve pegar, não deve ter na sua casa, porque eu as considero ruins para você. Elas vão interferir e vão prejudicar a sua vida, a sua saúde, a vida da sua família, podem desidratar seus relacionamentos e fazer mal para você de uma forma. E tudo que faz mal diretamente para nós, Deus também diz que é pecado. Há coisas que fazem mal para o nosso convívio, que afetam o próximo, e Deus diz também que é pecado. Mas note que aqui ele coloca mais uma categoria dentro e junto com as coisas condenadas. Na segunda parte ele diz assim, toda prata, no verso 19, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Tem coisas que você não pode levar para a sua casa porque não te pertencem ou porque, mesmo se tivesse legitimidade para te pertencer, elas fariam mal para você. Você pode hoje pensar numa lista enorme de coisas que você não pode ter na sua casa. Tem coisas que você não pode ter no seu bolso, tem coisas que você não pode ter na sua vida porque elas vão fazer mal. Mas Deus diz que Ele proíbe coisas além disso. Ele diz, a prata, o ouro, os utensílios valiosos, eles são para mim. Deus não diz que aquele ouro é mal para Israel somente. Ele diz, isso aqui é meu. Observe, Deus diz de uma nação e Ele fala de um reino. Mas Ele diz também que nós não podemos ignorar ou cair na ilusão de falar do reino de Deus sem um rei. Existe o reino de Deus, mas existe o rei deste reino. Esse rei é pessoal, ele tem vontades, ele se relaciona com seus súditos, ele manifesta o seu querer quando ele fala disso.
Portanto, pensar num reino sem pensar num rei é ofensivo e é contrário tanto às lógicas do reino quanto ao coração do rei. Eu vou repetir isso porque é muito importante, porque nos nossos dias, no nosso contexto, é muito comum falar de uma salvação sem salvador, de um pecado sem tentador e de um reino sem rei. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um ser pessoal e algumas coisas Ele tira da sua vida porque fazem mal para você, mas algumas coisas Ele tira da sua vida simplesmente porque não são suas, são dele. Deus não disse que o ouro era mau, Ele não disse que a prata era má, Ele disse que a prata era dele. Portanto, quando eles entram numa guerra, eles tinham que seguir uma lógica da guerra colocada por Deus. A primeira parte do despojo, da conquista, aquilo deveria ser levado para aquele que possibilitou. Deus está nos privando e nos protegendo do nosso próprio egoísmo, mas deixando claro para Israel que ele é um personagem. Ele estava na batalha, ele pode não ter sido visto em cima de um cavalo, com um manto ou uma coroa na cabeça, como também pode não ter sido visto com uma espada na mão, lutando como um herói de guerra ali. Mas ele estava lá, ele estava presente e havia agora um preparo para a construção e para a elaboração de um ponto central na geografia do processo de redenção, que era onde Deus moraria e se representaria presente para esse povo de Israel. A prata, o ouro, os utensílios valiosos são meus, não peguem. Depois da conquista de Jericó, descrita no capítulo 6, o capítulo 7 começa com essa informação. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Note que o texto traz uma tensão reflexiva, porque ele começa dizendo assim, os filhos de Israel, no coletivo, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles foram infiéis em relação às coisas condenadas. E antes mesmo de o texto terminar, ele fala no singular, uma pessoa fez isso. Isso é muito importante na compreensão da maneira como Deus pensa e qualquer pessoa que queira se relacionar com Deus, servi-lo e viver uma vida para a sua glória e digna, deve saber como Deus pensa em relação a essas coisas. Deus é uma unidade de 3 pessoas. O que chamamos de Deus no cristianismo, o Deus real, o Deus que existe é Pai, Filho e Espírito Santo. Você não sabe em todo momento qual dos 3 está agindo na sua vida, embora Deus tenha dito que existe uma organização econômica da ação de Deus em relação a nós. Mas o Filho é 100% Deus, em plenitude. O Espírito Santo é 100% Deus, em plenitude, como o Pai também é. Mas fica claro na Bíblia que o relacionamento deles é íntimo e, portanto, podemos chamar-nos de monoteístas, crendo num Deus, que são 3 pessoas que compartilham a mesma característica, dignidade, vontade, justiça e todos os atributos e não discordam em absolutamente nada. Quando você ofende o Filho, ofenderá o Pai. Ao ofender o Espírito, você ofende os 2 e assim por diante. Quando Ele faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele não vai fazer conforme a sua semelhança, nos fazendo individualistas. Tudo que Adão faz afeta Eva. O contrário também é real. E há características de Adão que se complementam em Eva e Deus distribui funções. Até quando entra o pecado no mundo, Ele não diz as mesmas coisas para Adão conforme Ele disse para Eva, mas todas elas fazem o conjunto do que é a humanidade. Ele não fala para Eva, do suor do teu rosto comerás o teu pão, mas obviamente ela está dentro do contexto. Ele não fala para Adão sobre a dor e o processo de ter filhos, mas obviamente Eva não conseguirá ter filhos sem estar acompanhada ou tendo esse processo junto com seu esposo, como é até hoje. Você entende o que Deus está querendo dizer? Ele nos fez interligados, Ele nos fez conectados e não é possível pensar que você pode fazer absolutamente qualquer coisa sem afetar alguém. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou fazer isso só tem a ver com a minha vida. A verdade é que você vai fazer isso sem saber o que afeta a outra vida, mas ela sempre afetará. Até as coisas feitas no escondido do nosso quarto vão afetar diretamente outras pessoas, mesmo que a gente não tenha consciência disso.
É nessa hora que a revelação entra e nos diz aquilo que nós preferimos estar cegos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Quando Acã toma uma atitude egoísta, pensando só em si, Deus lembra que Ele está nos tratando como nós. O texto diz no final, isso é importante, a gente vai direto para o final para entender a análise que o texto nos dá desse episódio, dizendo assim, capítulo 7 do livro de Josué, verso 20. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Note o que diz o verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. Eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Quando Acã descreve o seu pecado, ele descreve o seu pecado de maneira processual. Os passos que ele dá para o pecado. Note que ele diz que ele viu, depois de ver, ele cobiça, depois de cobiçar, ele pega e depois de pegar, ele esconde. O resultado disso é que, diante dos habitantes de Ai, Israel sofreu uma das suas mais vergonhosas derrotas e logo de cara mais de 30 pessoas perderam a vida. Quando eles estavam diante do desafio que era a cidade de Ai, eles consideraram, e de uma maneira lógica, esse desafio menor. Ai era incomparavelmente inferior a Jericó. Quem ganha de Jericó massacra Ai. Mas eles olharam e pensaram assim, vamos com poucos, a gente não precisa cansar todo mundo. Mas assim que ao chegar diante de Ai, eles enfrentaram uma resistência feroz, ferrenha, e eles botaram literalmente os soldados de Israel para correr e mataram mais de 30 logo de cara. Quando Josué se prostra diante de Deus e luta com Deus em oração, ele ouve uma das coisas mais impressionantes do texto bíblico, uma coisa incomum, quando Deus chega para Josué e fala, Josué, pare de orar, essa não é a hora de orar, é hora de ir lá e resolver o problema. Você está clamando a mim, mas eu já disse qual era a minha vontade. Que coisa impressionante. Quando Josué vai lutar, Deus fala, resolva o problema. O seu problema não é a ausência de poder e nem o excesso de capacidade de Ai. O problema que vocês estão enfrentando é que algo está desidratando, tem uma criptonita aí no meio de vocês e foi o pecado escondido. O texto nos chama a atenção por uma coisa. Quando Acã pensou só nele, ele afetou todo mundo. E ao pensar só nele, ele gera uma tragédia para muitas famílias. E ele diz também de um processo de pecado que começou com o olhar, o cobiçar, e do cobiçar ele escondeu. Aqui Acã ultrapassa não somente os seus limites, mas ele ultrapassa os limites de Deus. Amigo, atente. Quando nós ultrapassamos os nossos limites, a gente cresce. Mas quando a gente ultrapassa os limites de Deus, a gente traz para nós mesmos uma fatal destruição. Ele ultrapassou todos os limites ao desobedecer, sem perceber claramente ou ignorando claramente que a razão da vitória era a fidelidade. Você é chamado a vencer, você é chamado a ultrapassar seus limites, mas não se esqueça, o motivo da vitória não é sua capacidade. O motivo, a razão, o objeto, a força da sua vitória não vem das suas mãos, vem do poder de Deus. E não é possível vencer fazendo tudo que Deus não mandou fazer. Ultrapasse seus limites, mas nunca os de Deus.